Nunca imaginei que descobriria meu próprio valor através de um vídeo humilhante que meu genro postou na internet para milhares de estranhos rirem de mim. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça quando penso naquele dia de terça-feira que mudou completamente minha vida e me fez enxergar a realidade cruel que eu vivia há 3 anos. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Clara, tenho 62 anos e há 3 anos moro na casa da minha filha Beatriz e do genro Felipe. Mudei-me para lá depois que meu marido faleceu, deixando-me com uma aposentadoria pequena e uma solidão que doía na alma. Beatriz insistiu que eu fosse morar com eles, dizendo que seria bom para todo mundo. Eu teria companhia, ajudaria com as crianças e eles teriam ajuda em casa. No começo, aquilo parecia o céu. Meus netinhos Laura e Pedro me enchiam de alegria. Eu acordava cedo, preparava café para todos, levava as crianças para a escola, voltava para casa e começava a limpeza. Fazia almoço, buscava os netos, ajudava com a lição de casa, preparava o jantar, dobrava roupas, organizava tudo. Era cansativo, mas me sentia útil, necessária. Felipe trabalhava como vendedor numa loja de eletrônicos e tinha um canal no YouTube onde falava sobre produtos e fazia vlogs do dia a dia. Ele tinha uns 20.000 inscritos. Não era muito, mas ele levava aquilo muito a sério, sempre gravando, sempre postando conteúdo. Naquela terça-feira específica, eu havia acordado às 5:30 da manhã. Limpei toda a casa, lavei 3 cargas de roupa, preparei café da manhã para todos, levei as crianças para a escola, voltei e fiz o almoço. Estrogonofe de frango que levou 2 horas para ficar no ponto. Passei roupas, organizei os quartos, limpei os banheiros. Eram 3:30 da tarde quando finalmente sentei no sofá da sala, exausta. Meus pés doíam, minhas costas latejavam, e eu só queria 15 minutos de descanso antes de buscar os netos às 4:30. Peguei meu celular para ver as mensagens e vi que tinha várias notificações no WhatsApp. Minha amiga Conceição havia me marcado num grupo. Clara, você viu isso? Que absurdo! Outra amiga, Dalva. Meu Deus, Clara! Esse genro seu não tem vergonha na cara! Meu coração começou a acelerar. O que estava acontecendo? Abri o link que Conceição havia mandado. Era um vídeo do YouTube, do canal do Felipe. O título me gelou. Minha sogra só fica sentada. Será que ela podia ajudar mais? Com as mãos tremendo, apertei o play. A câmera mostrava a sala de estar. A mesma sala onde eu estava sentada naquele exato momento. E lá estava eu, no vídeo gravado provavelmente há alguns dias, sentada no sofá com os olhos fechados, descansando. A voz de Felipe narrava em off. Gente, olha só essa cena que eu flagrei aqui em casa. 3 horas da tarde, minha sogra sentada no sofá, descansando. Enquanto isso, minha esposa trabalha fora o dia inteiro. Eu trabalho e a casa... Bem, a casa fica como fica, né? A câmera dava um zoom no meu rosto cansado e Felipe continuava. Não é por nada, não. Mas será que não dava para ela fazer alguma coisa? Tipo, sei lá, limpar a casa, fazer comida, essas coisas que uma pessoa aposentada que mora de graça podia fazer? Meu sangue congelou. Mora de graça? O vídeo continuava com Felipe fazendo piadas sobre sogras que não fazem nada, mostrando a pia com 1 ou 2 louças, que eram dele mesmo, que havia usado depois do almoço, e insinuando que eu era preguiçosa. Pessoal, comentem aí. Vocês acham que estou sendo injusto? Ou vocês também têm sogra assim em casa? Terminava Felipe com aquele sorrisinho irônico que eu conhecia tão bem. Desci para os comentários, e meu coração se despedaçou em 1000 pedaços. Sogra parasita é osso mesmo. Mano, manda essa velha trabalhar. Ela mora de graça e não faz nada? Expulsa. Havia centenas de comentários. O vídeo tinha sido postado há 2 dias e já tinha quase 50.000 visualizações. 50.000 pessoas haviam me visto sendo humilhada publicamente. Algumas poucas vozes defendiam. Você não sabe o que ela faz o resto do dia. Isso é desrespeito. Mas eram minoria absoluta, afogadas numa maré de zombaria. Sentei ali, paralisada, segurando meu celular com as mãos tremendo. 3 anos.
3 anos acordando às 5:30 da manhã. 3 anos cuidando de tudo. 3 anos sendo invisível. E agora, no único momento em que eu me permitia descansar, Felipe me gravava escondido e me expunha para o mundo como uma preguiçosa, uma aproveitadora. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza apenas. Eram lágrimas de raiva, de indignação, de humilhação profunda. Olhei ao redor daquela sala que eu havia limpado esta manhã, para a cozinha onde o almoço ainda exalava cheiro de comida caseira, para o cesto de roupas dobradas que eu havia passado, para os brinquedos organizados das crianças. Foi naquele momento, com o vídeo ainda tocando no meu celular e os comentários cruéis queimando minha retina, que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Fechei o aplicativo, enxuguei as lágrimas e pensei: vamos ver quanto tempo essa casa funciona sem mim. Sentada naquele sofá, ainda segurando o celular com as mãos tremendo, decidi assistir ao vídeo inteiro novamente. Precisava entender completamente o tamanho da humilhação que Felipe havia me imposto. Apertei play desde o começo. O vídeo começava com Felipe falando animadamente para a câmera. E aí, galera? Tudo certo? Hoje vou falar de um assunto meio delicado, mas que sei que muitos de vocês vivem também. Sogra em casa. Ele ria daquele jeito forçado que usava nos vídeos, tentando parecer simpático. Depois cortava para imagens minhas, algumas que eu nem sabia que existiam. Eu sentada no sofá após buscar as crianças. Eu na cozinha tomando um copo de água. Eu na varanda descansando as pernas inchadas por 5 minutos. Olha só essas cenas que juntei da semana passada, Felipe narrava. Minha sogra tem 62 anos, é aposentada, mora aqui em casa de graça. Isso mesmo, não paga aluguel, não paga conta, nada. E o que ela faz? Fica sentada o dia inteiro. Meu coração batia cada vez mais forte. De graça? Eu cuidava de tudo. O vídeo continuava. Gente, eu não estou sendo ingrato, tá? Eu sei que ela é mais velha. Mas tipo, ela podia pelo menos limpar a casa, fazer comida decente, essas coisas. Minha esposa chega cansada do trabalho e ainda tem que cozinhar porque a sogra... Bem, vocês já viram? Mentira. Mentira descarada. Eu cozinhava todos os dias. Beatriz só cozinhava quando eu estava doente. Ele mostrava então a geladeira, abrindo e dizendo: olha aí, pessoal, comida requentada de ontem. Será que não dava para fazer algo fresco? Minha esposa merece coisa melhor, né? Aquilo era o estrogonofe que eu havia feito no dia anterior, que sobrou porque Felipe comeu pizza com os amigos em vez de jantar em casa. Os comentários eram ainda piores quando li com calma. Sogra encostada é foda mesmo. KKKK. Mano, bota ela pra trabalhar. Tem gente de 62 anos trabalhando em supermercado. Velha preguiçosa, tá achando que é hotel? Fala pra sua esposa dar um ultimato nela. Mas havia algo que me chamou a atenção. Um comentário com muitos likes dizia: cara, você tem certeza que ela não faz nada? Porque minha sogra também não fazia nada, até minha esposa tirar férias e a gente descobrir que ela fazia tudo. Felipe havia respondido esse comentário. Não, mano. Eu fico em casa trabalhando online várias vezes. Vejo ela sentada. Ela realmente não faz quase nada. Eu literalmente limpava a casa toda enquanto ele estava trabalhando online. Ou seja, jogando videogame com headphone, completamente alheio ao que acontecia ao redor. Continuei descendo os comentários. Havia centenas deles. O vídeo tinha sido compartilhado em grupos, estava viralizando. Pessoas que eu nem conhecia estavam rindo de mim, me julgando, me condenando. Sua sogra parece uma morta-viva nessa imagem, caca. Aposto que ela nem limpa o próprio quarto. Manda ela de volta para a casa dela. De volta para minha casa. Qual casa? Eu tinha vendido minha casa pequena 3 anos atrás, porque Beatriz insistiu que eu ficasse com eles para sempre, que aquela era minha casa agora. Fechei os olhos, tentando controlar a respiração. Minha pressão arterial devia estar nas alturas. Senti uma dor no peito. Não física, mas emocional, tão intensa que parecia física. 3 anos da minha vida. 3 anos acordando antes de todos.
3 anos cozinhando, limpando, cuidando, organizando. 3 anos sendo invisível para Felipe, que claramente nunca prestou atenção em nada do que eu fazia. E Beatriz? Minha filha sabia desse vídeo? Ela tinha visto? Será que ela também achava que eu não fazia nada? Abri o WhatsApp novamente e vi que tinha mais mensagens. Dona Conceição. Clara, esse menino não tem educação. Você faz tudo naquela casa. Eu sei porque já fui aí visitar. Dalva. Que absurdo, Clara. Você devia processar ele. Isso é crime. Outras amigas também haviam me mandado mensagens de apoio, mas isso não amenizava a dor. O estrago estava feito. 50.000 pessoas, e contando, me viram sendo ridicularizada. Olhei para o relógio. 4h15. Em 15 minutos eu deveria sair para buscar Laura e Pedro na escola. Como sempre fazia. Como fazia todos os dias há 3 anos. Respirei fundo. Não, não mais. Fechei o aplicativo do YouTube. Fechei o WhatsApp. Coloquei o celular no bolso e me levantei do sofá. Fui até o meu quarto, o pequeno quarto dos fundos que eu decorei com tanto carinho, e peguei minha mala do alto do armário. Comecei a colocar minhas roupas dentro, dobradas com cuidado, uma por uma. Não estava chorando mais. Estava estranhamente calma, como se uma névoa tivesse se levantado e eu finalmente pudesse ver com clareza. Peguei minhas poucas joias, meus documentos, minhas fotografias. Deixei para trás tudo que eles haviam me dado. Roupas de presente, chinelos, pequenos objetos. Levaria apenas o que era verdadeiramente meu. Antes de fechar a mala, sentei na cama e escrevi um bilhete numa folha de caderno. Já que não faço nada e só fico sentada, não vou mais atrapalhar vocês. Descubram quanto vale uma pessoa que não faz nada. Clara. Deixei o bilhete sobre a cama, bem visível. Peguei minha bolsa, minha mala e saí daquele quarto pela última vez. Eram 4h25. As crianças sairiam da escola em 5 minutos e ninguém estaria lá para buscá-las. E pela primeira vez em 3 anos, isso não seria problema meu. Fechei a porta da casa às 4h27 da tarde de uma terça-feira comum, que se tornaria o dia mais extraordinário da minha vida. O sol ainda brilhava forte no céu, e a rua estava silenciosa, como sempre ficava naquele horário em que as pessoas estavam trabalhando e as crianças ainda na escola. Caminhei até o ponto de táxi na esquina, arrastando minha mala de rodinhas pelo asfalto irregular. Cada passo parecia mais leve, como se um peso invisível estivesse sendo retirado dos meus ombros. Não sentia culpa. Não sentia medo. Sentia apenas uma liberdade estranha e poderosa. Para onde, dona? Perguntou o taxista, um senhor de meia idade com cabelos grisalhos. Hotel Central, por favor. Durante o trajeto de 15 minutos, olhei pela janela vendo a cidade passar. Quantas vezes havia feito esse mesmo caminho indo ao mercado, à farmácia, levando e buscando as crianças? Centenas, milhares talvez. E nenhuma vez Felipe notou. O Hotel Central não era luxuoso, mas era limpo e decente. Ficava no centro da cidade, próximo a tudo, e tinha diárias que caberiam na minha aposentadoria por pelo menos algumas semanas enquanto eu decidia o que fazer. Boa tarde, cumprimentei a recepcionista, uma moça jovem de cabelos pretos presos num coque. Boa tarde, em que posso ajudar? Gostaria de um quarto, por favor. Não sei por quantos dias ainda. Ela me olhou com curiosidade. Provavelmente não era comum uma senhora de 62 anos aparecer sozinha com uma mala procurando hotel no meio da tarde de terça-feira. Mas foi profissional. Temos um quarto individual no 3º andar, bem silencioso. São R$ 80 a diária. Perfeito. Preenchi a ficha de cadastro, paguei por 3 diárias adiantadas e subi para o quarto 305. O quarto era simples. Uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma televisão antiga, um banheiro minúsculo, mas limpo. Havia uma janela que dava para a rua movimentada do centro. Coloquei minha mala sobre a cama e sentei na beirada do colchão. Olhei para o relógio na parede. 4h45. Nesse exato momento, Laura e Pedro estavam saindo da escola, procurando por mim no portão como faziam todos os dias. Procurando pela avó que sempre estava lá, pontual, com um sorriso e às vezes um lanchinho especial. Hoje,
Pela primeira vez em 3 anos, eu não estava lá. Meu celular começou a tocar. Era Beatriz. Não atendi. Tocou novamente. E novamente. Desliguei o celular completamente. Levantei e fui até a janela. Lá embaixo, as pessoas caminhavam apressadas. Carros buzinavam. A vida seguia seu curso normal. Para elas, era apenas mais uma terça-feira. Para mim, era o primeiro dia de uma vida nova. Imaginei a cena que devia estar acontecendo naquele momento. A escola ligando para Beatriz no trabalho, avisando que ninguém havia buscado as crianças. Beatriz entrando em pânico, tentando ligar para mim. Depois ligando para Felipe, que provavelmente estava em casa trabalhando. Ou seja, gravando mais vídeos zombando de outras pessoas ou jogando videogame. Felipe teria que sair correndo para buscar as crianças. Ele que sempre reclamava do trânsito, que sempre dizia que estava ocupado demais. Agora teria que largar tudo e ir. Abri minha mala e comecei a guardar minhas roupas no armário pequeno. Cada peça que pendurava era como um tijolo construindo minha nova vida. Não era a vida que eu imaginava aos 62 anos, mas era uma vida onde eu não seria humilhada publicamente por um genro ingrato. Sentei na cama novamente e peguei meu celular desligado. Por um momento pensei em ligá-lo, ver as mensagens, verificar se estavam desesperados. Mas não fiz isso. Eles precisavam entender. Precisavam sentir. Liguei a televisão para alguma distração. Um programa de variedades tocava, mas eu não prestava atenção. Minha mente estava lá, naquela casa, imaginando o caos se instalando. Felipe chegando na escola atrasado, irritado, provavelmente reclamando com as crianças como se fosse culpa delas. Laura e Pedro perguntando pela avó, preocupados. Felipe dando desculpas esfarrapadas. Eles chegando em casa e encontrando tudo abandonado. A pia com a louça do almoço que Felipe usou e não lavou. O chão que precisava ser varrido. As camas desfeitas. A roupa na máquina precisando ser estendida. E então Felipe encontrando o bilhete no meu quarto. Já que não faço nada e só fico sentada, não vou mais atrapalhar vocês. Descubram quanto vale uma pessoa que não faz nada. Clara. Sorri imaginando a expressão dele ao ler aquilo. Confusão primeiro. Depois a compreensão lenta se instalando. O pânico crescendo quando ele percebesse que eu tinha ido embora de verdade. 6 horas da tarde. Normalmente nesse horário eu estaria preparando o jantar. Hoje, Felipe e Beatriz teriam que descobrir o que dar de comer para as crianças. 7 horas. Normalmente eu estaria ajudando Laura com a lição de matemática e Pedro com a leitura. Hoje, eles teriam que descobrir como fazer sozinhos. 8 horas. Normalmente eu estaria dobrando a última carga de roupas limpas, preparando as mochilas para o dia seguinte, organizando os uniformes. Hoje, tudo ficaria por fazer. Deitei na cama do hotel, olhando para o teto rachado. Não era o teto da minha casa, porque aquela nunca foi realmente minha casa. Era apenas um lugar onde eu trabalhava de graça e era invisível. Amanhã seria outro dia. Amanhã eu começaria a pensar no futuro, em advogados, em direitos, em justiça. Mas hoje, nesta primeira noite de liberdade, eu simplesmente deixei que o cansaço de 3 anos finalmente me vencesse, e pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Felipe estava em casa naquela terça-feira, como sempre estava às terças, seu dia oficial de trabalhar em casa, que na prática significava jogar videogame com os amigos online e editar alguns vídeos para o canal. Estava no meio de uma partida intensa quando seu celular tocou. Ignorou na primeira vez. Tocou novamente. E novamente. Porra! Resmungou tirando o headphone. Quem é? Era a escola. Atendeu irritado. Alô? Boa tarde, senhor Felipe. Aqui é da escola Alegria. As crianças Laura e Pedro ainda não foram buscadas. Já passou 15 minutos do horário. Está tudo bem? Felipe olhou para o relógio no computador. 5 menos 5. Merda. Clara sempre buscava às 4:30. Onde ela estava? Ah, sim, desculpa. A sogra deve estar atrasada. Vou buscar agora. Por favor, senhor. As crianças estão preocupadas. Felipe desligou e gritou. Clara, Clara! Silêncio.
Levantou da cadeira e foi até a sala. Vazia. Cozinha. Vazia. Quintal. Nada. Onde essa mulher se meteu? Resmungou, pegando as chaves do carro e saindo apressado. O trânsito estava péssimo no horário de pico. Chegou na escola 20 minutos depois, encontrando Laura chorando, e Pedro sentado sozinho na recepção com cara de preocupação. Pai, onde está a vovó? Laura perguntou entre soluços. Ela nunca se atrasa. A vovó teve um compromisso. Vamos, entrem no carro. No caminho de volta, as crianças não pararam de perguntar pela avó. Felipe respondia com monossílabos, cada vez mais irritado. Onde diabos Clara tinha ido sem avisar? Quando chegaram em casa, o cenário que o esperava foi uma revelação chocante. A pia da cozinha estava com louça suja, as mesmas louças que ele havia usado no almoço e largado ali. O chão da sala tinha migalhas de biscoito que ele comeu durante a tarde. A mesa da cozinha estava com respingos de café. Pai, estou com fome, reclamou Pedro. Felipe abriu a geladeira. Havia o estrogonofe de ontem, o mesmo que ele havia zombado no vídeo. Nada preparado para hoje. Nenhum lanche pronto para as crianças como sempre tinha. Comam o estrogonofe de ontem, disse colocando os potes no micro-ondas. Mas a vovó sempre faz lanche novo pra gente. Laura choramingou. Onde ela está? Não sei. Para de perguntar. Enquanto as crianças comiam sem entusiasmo a comida requentada, Felipe começou a percorrer a casa procurando por Clara. Seu quarto estava com a porta aberta. Entrou e seu coração afundou. A cama estava arrumada, mas o guarda-roupa estava vazio. As gavetas, vazias. A mesinha de cabeceira onde sempre havia um livro e os óculos de Clara, vazia. E sobre a cama, um bilhete. Já que não faço nada e só fico sentada, não vou mais atrapalhar vocês. Descubram quanto vale uma pessoa que não faz nada. Clara. Felipe leu o bilhete 3 vezes, sua mente se recusando a processar. Ela tinha ido embora. Tinha realmente ido embora. Pegou o celular e ligou para o número de Clara. Chamou e caiu na caixa postal. Ligou novamente. Nada. 6 horas. Beatriz chegaria em meia hora. Ele olhou ao redor da casa e, finalmente, pela primeira vez em 3 anos, realmente viu. A cozinha estava uma bagunça porque ele não havia lavado nada que usou. O banheiro tinha toalhas molhadas no chão porque ele tomou banho e não pendurou. Suas roupas sujas estavam jogadas no cesto. Quem lavava? Clara. Quem passava? Clara. Quem dobrava e guardava? Clara. A casa estava limpa de manhã. Quem limpou? Clara. Tinha café da manhã pronto quando acordou. Quem fez? Clara. Tinha almoço esperando na geladeira. Quem cozinhou? Clara. E ele havia feito um vídeo dizendo que ela não fazia nada. 50.000 pessoas haviam visto aquele vídeo. 50.000 pessoas riram de Clara enquanto ela trabalhava. Trabalhava como uma empregada não paga. Merda, 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 merda. Ele sussurrou, passando as mãos pelo cabelo. Beatriz chegou às 6:30, cansada do trabalho. Entrou pela porta e imediatamente franziu a testa. Felipe, por que as crianças estão assistindo TV a essa hora? Elas não fizeram lição? E que bagunça é essa? Beatriz, temos um problema. Que problema? Onde está minha mãe? Felipe entregou o bilhete para ela. Beatriz leu, e seu rosto foi passando por vários estágios: confusão, compreensão, raiva. O que você fez? Ela gritou. O vídeo. Que vídeo? Felipe pegou o celular com mãos tremendo e mostrou o vídeo para ela. Beatriz assistiu em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas de raiva. Você postou isso? Você humilhou minha mãe publicamente? A mulher que cuida de tudo aqui? Eu não sabia que... Não sabia? Felipe, você é cego? Quem você acha que faz comida? Quem limpa? Quem cuida das crianças? As crianças começaram a chorar na sala, assustadas com os gritos. Beatriz ligou para o celular da mãe. Nada. Ligou para amigas de Clara. Ninguém sabia onde ela estava. E naquela noite,
Pela primeira vez em 3 anos, não houve jantar preparado, não houve lição de casa feita, não houve banho organizado, não houve roupas separadas para o dia seguinte. Houve apenas o silêncio ensurdecedor da ausência de alguém que sempre esteve ali, invisível, essencial. Na quarta-feira de manhã, Felipe acordou após uma noite mal dormida no sofá. Beatriz não quis nem olhar para ele. Pegou o celular para checar suas redes sociais e quase deixou o aparelho cair quando viu as notificações. O vídeo sobre Clara tinha explodido durante a noite. Mas não da forma que ele esperava. Eram milhares de comentários novos, e a grande maioria era devastadora. Que nojo de genro! Essa senhora provavelmente faz tudo na casa enquanto você fica jogando videogame. Aposto que ela acordou às 5 da manhã para fazer esse não fazer nada. Homem escroto. Filmou a sogra escondido para ganhar views? Isso é assédio moral. Espero que ela processe você. Minha avó também não fazia nada, até ela morrer. Aí descobrimos que ela fazia literalmente tudo. Você vai descobrir tarde demais, idiota. Felipe desceu freneticamente pelos comentários. A proporção era brutal. Para cada comentário defendendo-o, havia 50 criticando. O vídeo tinha agora mais de 200 mil visualizações. Mas a taxa de dislikes era absurda. Pior ainda, alguém havia descoberto onde ele trabalhava. E Electro Megastore, vocês sabem que um dos vendedores de vocês humilha idosos na internet? É esse o tipo de funcionário que representa a empresa? Seu coração afundou. Abriu o Instagram da loja onde trabalhava e viu que a caixa de mensagens estava sendo bombardeada. Clientes exigindo que ele fosse demitido. Pessoas dizendo que nunca mais comprariam na loja enquanto ele trabalhasse lá. Alguns usuários haviam até criado um post marcando a loja com screenshots do vídeo dele. Um desses posts tinha 15 mil compartilhamentos. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, as mãos tremendo. Pior, influenciadores maiores haviam pegado seu vídeo e feito reações a ele. Felipe clicou num deles. Uma influenciadora com 2 milhões de seguidores chamada Não Juliana Consciente. Gente, olha que absurdo que eu recebi hoje. Ela começava o vídeo. Esse homem aqui fez um vídeo humilhando a sogra dele, dizendo que ela não faz nada. E olha a cara dessa senhora. Ela está exausta. Essa é a cara de quem passou o dia trabalhando. Juliana pausava o vídeo nas imagens de Clara. Vejam as mãos dela. São mãos de quem trabalha. Vejam os olhos fechados. Ela está descansando depois de fazer tudo. E esse imbecil teve a audácia de filmar escondido e postar na internet zombando dela. O vídeo de Juliana já tinha 500 mil de visualizações e os comentários eram ainda mais ferozes. Homens assim são um lixo da sociedade. A sogra dele provavelmente fez o almoço que ele comeu antes de fazer esse vídeo nojento. Espero que ela tenha abandonado essa família ingrata. Felipe estava em choque total. Seu canal, que tinha 20 mil inscritos, agora tinha 19 mil. 1000 pessoas haviam cancelado a inscrição durante a noite. E continuava caindo. Às 9 da manhã, seu telefone tocou. Era o gerente da loja. Felipe, precisamos conversar. Venha até a loja agora. Marcelo, eu posso explicar. Agora, Felipe. Beatriz saiu do quarto com os olhos vermelhos de tanto chorar. Minha mãe ainda não atende. Ninguém sabe onde ela está. E você destruiu tudo. As crianças estavam atrasadas para a escola. Ninguém havia acordado no horário certo sem Clara lá. Laura chorava pedindo pela avó. Pedro se recusava a vestir o uniforme porque a vovó sempre ajuda. Eu vou resolver isso, Felipe disse. Mas sua voz não tinha convicção. Enquanto se vestia apressadamente, checou o Twitter. Seu nome estava nos trending topics locais. Sogra do Felipe estava sendo usada em milhares de posts. Pessoas haviam feito montagens, memes, vídeos de resposta. Uma página de humor com 500 mil seguidores postou: Esse é o Felipe que acha que a sogra não faz nada. Felipe, você vai aprender hoje. Outra conta verificada, de uma advogada especialista em direito de família, postou: Esse vídeo constitui difamação, injúria e exposição vexatória. A senhora tem total direito de processar e ganhar uma indenização considerável. Se ela estiver vendo isso, procure um advogado.
O post tinha 20.000 likes. Felipe chegou na loja às 10 horas. Marcelo, o gerente, estava com uma expressão séria que ele nunca havia visto. Felipe, a empresa recebeu mais de 200 mensagens de clientes indignados com seu vídeo. Nossa página no Instagram está sendo bombardeada. Estamos perdendo vendas por causa da sua... brincadeira. Marcelo, eu posso deletar o vídeo, posso... Já é tarde. Todo mundo fez print, regravou, repostou. O estrago está feito. Marcelo suspirou. Felipe, você entende que a imagem da empresa está associada à sua agora? E essa imagem é de alguém que maltrata idosos? Eu não maltratei ninguém. Você filmou sua sogra escondido, durante um momento de descanso, e a expôs para milhares de pessoas dizendo que ela é preguiçosa. Isso é maltrato, Felipe. Abuso psicológico. Felipe sentiu o mundo rodar. Você vai me demitir? A diretoria tomou a decisão ontem à noite. Sim, você está demitido por justa causa. Conduta incompatível com os valores da empresa. Mas eu preciso desse emprego. Tenho família. Deveria ter pensado nisso antes de humilhar a mulher que, pelo visto, sustenta sua família fazendo todo o trabalho doméstico de graça. Felipe saiu da loja atordoado. Desempregado. Destruído na internet. E Clara ainda desaparecida. Quando checou o celular novamente, tinha uma notificação nova. Você foi marcado em 145 novos posts. Todos eles criticando-o, condenando-o, destruindo-o. E em algum lugar da cidade, Clara estava vendo tudo, finalmente sendo defendida por milhares de estranhos que enxergaram o que Felipe nunca quis ver. Felipe chegou em casa depois de ser demitido às 11 da manhã de quarta-feira. Encontrou Beatriz sentada à mesa da cozinha cercada por pilhas de roupa suja, pratos empilhados na pia e os olhos vermelhos de tanto chorar. Perdi o emprego, ele disse, a voz saindo como um sussurro derrotado. Beatriz nem levantou os olhos. Bom, você merece. Beatriz, por favor, Minha mãe ainda não atende. Ninguém sabe onde ela está. E você fez isso. Você fez tudo isso. Felipe sentou pesadamente numa cadeira. Pegou o celular e, com dedos trêmulos, acessou seu canal no YouTube. O vídeo sobre Clara ainda estava lá, agora com 300.000 visualizações e uma proporção de dislikes devastadora. Vou deletar, murmurou. Vou deletar agora. Clicou nos 3 pontinhos. Selecionou excluir vídeo. Confirmou. O vídeo sumiu da sua página. Por 30 segundos, Felipe sentiu um alívio ilusório, até abrir o Twitter e ver que não fazia diferença nenhuma. Felipe deletou o vídeo, mas já salvamos tudo. Era o título de um post com 15.000 compartilhamentos. Anexado estava o vídeo completo, regravado, em várias plataformas diferentes. Você acha que deletar apaga o que você fez? Comentava alguém. Internet é para sempre, amigo. Desesperado, Felipe abriu a câmera do celular. Precisava fazer um vídeo de desculpas. Precisava consertar aquilo. Gravou com os olhos lacrimejantes. Galera, eu estraguei tudo. O vídeo sobre minha sogra foi um erro enorme. Eu estava completamente errado. Clara não faz nada. Ela faz tudo. Absolutamente tudo. E eu fui cego, ingrato e cruel. Clara, se você estiver vendo isso, por favor, me perdoa. Por favor, volta. As crianças estão sofrendo. A gente está sofrendo. A gente precisa de você. Postou o vídeo com as mãos tremendo. Título: Pedido de desculpas sincero, eu errei. Os comentários começaram a chegar em segundos. Tarde demais, Felipe. Você só está pedindo desculpas porque foi desmascarado. Se ela voltar, você volta a fazer a mesma coisa. Ele só se arrependeu porque perdeu o emprego. KK. As crianças estão sofrendo. Não, Felipe. As crianças estão aprendendo que a avó era essencial. Você é que está sofrendo. Esse pedido de desculpas é tão falso quanto aquele vídeo foi cruel. Beatriz estava ao telefone tentando pela 10ª vez ligar para a mãe. Alô? Mãe? Mãe? Por favor, atende. Nada. Caixa postal. Ela ligou para as amigas de Clara. Dona Conceição atendeu. Conceição, por favor, você sabe onde minha mãe está?
Sei sim, Beatriz. Mas ela me pediu para não falar. Como assim? Ela está bem? Está segura? Está ótima. Melhor do que esteve nos últimos 3 anos, na verdade. Por favor, me passa o endereço dela. Eu preciso. Beatriz, sua mãe pediu espaço. E, sinceramente, ela merece. O que aquele marido seu fez foi imperdoável. A ligação foi encerrada. Às 2 da tarde, a casa era um campo de batalha. Laura chegou da escola chorando porque a professora perguntou pela avó. Aparentemente, todo mundo na escola já tinha visto o vídeo viral. Pedro se recusava a fazer a lição porque só a vovó sabe explicar direito. Felipe tentou fazer almoço. Queimou o arroz. O feijão ficou cru. As crianças comiam miojo chorando, pedindo pela comida gostosa da vovó. A máquina de lavar estava cheia de roupas que ninguém sabia como ligar. Beatriz tentou, mas não fazia ideia de qual programa usar, quanto sabão colocar. Acabou colocando tudo errado e a máquina começou a vazar espuma. Como minha mãe fazia isso tudo? Beatriz gritou frustrada, tentando conter a espuma que se espalhava pelo chão da área de serviço. Felipe estava tentando arrumar os quartos das crianças, mas não sabia onde ficava cada coisa. As bonecas de Laura? Em qual gaveta? Os carrinhos do Pedro? Em qual caixa? Tudo que Clara organizava diariamente agora era um mistério insondável. Às 5 da tarde, a cozinha estava um desastre. Pratos sujos das últimas 24 horas empilhados. Panelas com restos de comida queimada. O chão pegajoso. O lixo transbordando porque ninguém lembrou de tirar. Beatriz, cadê os sacos de lixo? Felipe perguntou. Não sei. Minha mãe sempre trocava. Mas onde ela guardava? Eu não sei, Felipe. Eu nunca prestei atenção. As crianças choravam no quarto. Laura queria que a avó penteasse seu cabelo para chiar a apresentação da escola no dia seguinte. Pedro tinha machucado o joelho e só a avó sabia onde ficava o band-aid e o mercúrio. À noite, Beatriz tentou mais uma vez ligar para Clara. Pela 40ª vez, caiu na caixa postal. Mãe, por favor, as crianças precisam de você. Eu preciso de você. Por favor, volta. A gente vai fazer diferente. Felipe vai se desculpar de verdade. Por favor, mãe. Mas o telefone continuava mudo. Felipe olhou ao redor da casa. O caos que em apenas 2 dias havia se instalado. 2 dias sem Clara. E tudo havia desmoronado. 3 anos dela trabalhando silenciosamente. Invisível. Essencial. Eu destruí tudo. Ele disse, mais para si mesmo do que para Beatriz. E pela primeira vez, ele realmente entendeu o que tinha feito. Na quinta-feira de manhã, Felipe estava na cozinha tentando fazer café. Algo que parecia simples, mas que estava se revelando surpreendentemente complexo sem Clara lá para organizar tudo. Quando a campainha tocou. Quem é a essa hora? Resmungou, olhando para o relógio. 7:30 da manhã. Abriu a porta e encontrou um homem de terno segurando uma pasta de documentos. Felipe Augusto Ferreira? Sim, sou eu. Notificação extrajudicial. Favor assinar o recebimento. O coração de Felipe despencou. Com mãos tremendo, pegou o envelope grosso, assinou o protocolo e voltou para dentro. Beatriz estava tentando pentear o cabelo de Laura. Sem sucesso, pois não sabia fazer as tranças que a menina sempre usava, feitas pela avó. Felipe, quem era? Ele não respondeu. Apenas abriu o envelope e começou a ler. Com cada linha, seu rosto ficava mais pálido. Notificação extrajudicial de Doutora Clara Ferreira Santos, representada por Dr. Armando Santana, OAB SP 45. 39. Para Felipe Augusto Ferreira. Assunto: danos morais, difamação e exposição vexatória. Por meio da presente, vem a notificante, Sra. Clara Ferreira Santos, brasileira, viúva, aposentada, representada pelo advogado acima qualificado. Notificar o notificado dos seguintes fatos. Felipe sentou pesadamente à mesa da cozinha e continuou lendo, cada palavra sendo como um soco no estômago. O documento detalhava tudo: o vídeo publicado sem consentimento dela, as acusações falsas de que ela não fazia nada, a exposição pública humilhante para mais de 300.000 pessoas, os comentários vexatórios que ela teve que ler sobre si mesma. Segundo o Código Penal brasileiro,
Artigo 139, difamação, e artigo 140, injúria. O notificado cometeu crimes ao expor publicamente a notificante de forma vexatória, atribuindo-lhe características falsas que ofenderam sua dignidade e reputação. Beatriz pegou o documento das mãos de Felipe e começou a ler também. Seus olhos se arregalaram. Ela está te processando? Continua lendo, Felipe disse, sua voz sem vida. A notificante requer retratação pública formal em vídeo, de no mínimo 5 minutos, reconhecendo todas as falsas acusações e admitindo publicamente o trabalho realizado pela notificante durante os 3 anos de residência na casa da família. Indenização por danos morais no valor de R$50. 50 mil reais, pelos danos psicológicos, exposição vexatória e humilhação pública sofrida. Indenização por danos materiais no valor de R$36 mil. 36 mil reais, referente a 3 anos de trabalho doméstico não remunerado, calculado com base no salário mínimo mensal de empregada doméstica. Compromisso formal de nunca mais mencionar a notificante em qualquer plataforma digital ou rede social, sob pena de multa de R$10 mil por ocorrência. Beatriz deixou o papel cair sobre a mesa. 86 mil reais? De onde vamos tirar isso? Felipe continuou lendo a última parte do documento. A notificante esclarece que este é um acordo extrajudicial. Caso o notificado não aceite os termos em até 7 dias úteis, a ação será movida judicialmente, onde os valores de indenização serão ainda maiores, além da possibilidade de processo criminal por difamação e injúria, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O notificado possui histórico comprovado de filmagem sem consentimento em ambiente privado, exposição vexatória de pessoa vulnerável, idosa, lucro financeiro através da humilhação alheia, monetização do vídeo no YouTube, negligência quanto à retificação mesmo após repercussão negativa. Advogado, Dr. Armando Santana. Contato: 11 354 556 7890. Felipe olhou para Beatriz, completamente destruído. Ela contratou um advogado. Ela realmente contratou um advogado. E ela está certa. Beatriz explodiu. Você humilhou minha mãe publicamente. Você a expôs para 500 mil de pessoas. Você ganhou dinheiro com isso. Eu ganhei R$300 de monetização. R$300? Você vendeu a dignidade da minha mãe por R$300? As crianças começaram a chorar no quarto, assustadas com os gritos. Felipe releu o documento, focando numa parte específica. 3 anos de trabalho doméstico não remunerado. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. Clara trabalhava, todo dia, das 5:30 da manhã até as 10 da noite, sem salário, sem folga, sem reconhecimento, e ele havia zombado dela publicamente. O que eu vou fazer? Sussurrou. Não tenho mais emprego. Não tenho 86 mil reais. E se ela processar criminalmente, posso ser preso. Beatriz pegou o telefone e discou o número do Dr. Santana que estava no documento. Alô, Dr. Santana? Aqui é Beatriz, filha da Dona Clara. Recebemos a notificação. Por favor, o senhor pode passar o telefone da minha mãe? Eu preciso falar com ela. Uma pausa. Beatriz ouvia atentamente. Entendo. Sim. Ela tem todo o direito. Mas, por favor, diga a ela que eu preciso falar com ela. Que as crianças estão sofrendo. Que eu finalmente entendi. Outra pausa longa. Sim. Eu entendo que são 7 dias para a resposta. Mas antes de responder formalmente, gostaríamos de conversar com ela. Pessoalmente. Beatriz anotou algo num papel. Obrigada, doutor. Desligou e olhou para Felipe com uma mistura de raiva e determinação. Ele vai perguntar para minha mãe se ela aceita nos receber. Se ela aceitar, teremos uma reunião no escritório dele amanhã às 2 da tarde. Felipe assentiu, derrotado. Em 3 dias, ele havia perdido o emprego, a reputação, e agora enfrentava um processo que poderia destruí-lo financeiramente. E tudo porque ele nunca enxergou o valor de Clara. Na tarde de quinta-feira, depois de receber a notificação do advogado, Felipe estava sentado no sofá com o laptop aberto, tentando encontrar alguma forma de sair daquela situação. Atualizou seu perfil em sites de emprego, mas cada vez que colocava o nome da empresa anterior,
Lembrava que qualquer recrutador que pesquisasse seu nome no Google encontraria aquele vídeo. Digitou Felipe Augusto Ferreira na busca. Os resultados o fizeram sentir náusea. Primeira página inteira de resultados sobre o genro que humilhou a sogra. Artigos em sites de notícias, vídeos de reação, threads no Twitter, posts no Facebook, tudo documentando sua crueldade, sua ingratidão, sua cegueira. Como eu vou conseguir emprego assim? Murmurou para si mesmo. Beatriz entrou na sala carregando uma pilha de contas. Jogou tudo sobre a mesa de centro com força. Conta de luz, atrasada. Conta de água, atrasada. Cartão de crédito, no limite. E agora você está desempregado e devendo R$86 mil para minha mãe. Beatriz, eu sei, Você sabe? Você realmente entende a proporção do que fez? Ela apontou para o celular. Seu nome está destruído na internet. Mesmo que você consiga emprego, qualquer colega que pesquisar seu nome vai ver. Seus futuros chefes vão ver. Todo mundo vai saber que você é o homem que humilhou a sogra idosa que cuidava da sua casa de graça. Felipe enterrou o rosto nas mãos. Ela estava certa. Absolutamente certa. O telefone dele tocou. Era um número desconhecido. Atendeu com esperança. Talvez fosse alguma empresa respondendo sua candidatura. Alô? Você é o Felipe do vídeo? Uma voz masculina agressiva perguntou. Quem é? Não importa quem sou. Só queria dizer que você é um lixo de ser humano. Espero que sua sogra te processe até você perder tudo. Homens como você são a escória da sociedade. A ligação foi encerrada. Felipe olhou para o telefone em choque. Era a 5ª ligação anônima desse tipo que recebia desde quarta-feira. Pessoas que de alguma forma conseguiram seu número e ligavam apenas para insultá-lo. Às 3 da tarde, Felipe teve que sair para buscar as crianças. Mais uma tarefa que Clara sempre fez e que agora revelava-se complicada. O trânsito estava horrível. Ele se perdeu no caminho. Chegou 20 minutos atrasado. A coordenadora da escola o olhou com desaprovação. Senhor Felipe, é a 3ª vez esta semana que as crianças ficam esperando. Desculpa, eu ainda estou me adaptando. Onde está a dona Clara? As crianças perguntam por ela todos os dias. Felipe não soube o que responder. Apenas pegou Laura e Pedro e voltou para o carro em silêncio. Pai, a professora perguntou sobre a vovó hoje, Laura disse no banco de trás. Ela viu o vídeo. Todo mundo viu. O coração de Felipe apertou. O que ela disse? Ela disse que a vovó é muito especial e que devíamos sempre valorizar os avós. E todo mundo ficou olhando para mim. Pedro começou a chorar. Eu quero a vovó. Por que você foi mal com ela? Filho, Todo mundo na minha classe disse que você é mau, que você fez a vovó chorar. É verdade? Felipe parou o carro na beira da estrada porque não conseguia mais enxergar através das lágrimas. Seus próprios filhos estavam vendo-o como o vilão, porque ele era o vilão. É verdade, ele sussurrou. Papai fez uma coisa muito, muito errada. Naquela noite, depois de mais um jantar desastroso, macarrão queimado e salsicha crua por dentro, Felipe recebeu uma mensagem no celular. Era de seu irmão, Eduardo, que morava em outro estado. Mano, acabei de ver o vídeo. Que merda você fez? A tia Clara sempre foi um anjo. Como você teve coragem? Até a própria família estava se virando contra ele. Beatriz estava no quarto das crianças tentando fazer Laura dormir quando o telefone dela tocou. Era Dr. Santana. Boa noite, Beatriz. Dona Clara concordou em recebê-los amanhã, sexta-feira, às 2 da tarde no meu escritório. Mas ela deixou claro, não é uma reconciliação, é uma reunião para discutir os termos da notificação. Obrigada, doutor. Estaremos lá. Quando Beatriz contou para Felipe, ele apenas acenou com a cabeça, resignado. Amanhã ele veria Clara pela primeira vez em quase uma semana. A mulher que ele humilhou. A mulher que sustentava toda aquela casa. A mulher que agora tinha todo o direito de destruí-lo legalmente. Deitado no sofá naquela noite, Beatriz ainda não o deixava dormir na cama. Felipe refletiu sobre como em uma semana sua vida havia desmoronado completamente. Sem emprego, sem reputação, sem dinheiro,
sem família funcional, sem a pessoa que mantinha tudo isso funcionando. E tudo porque ele foi cego demais para ver o valor de Clara até ser tarde demais. A sexta-feira chegou com um peso insuportável. Felipe acordou às 6 da manhã no sofá, o corpo dolorido, a mente mais ainda. Beatriz já estava na cozinha tentando preparar o café da manhã para as crianças. Uma tarefa que parecia simples, mas que ela estava falhando miseravelmente. O pão estava queimado. O leite havia derramado no fogão. Laura reclamava que queria o café com leite especial que a avó fazia, com canela e mel. Pedro chorava porque não encontrava o uniforme limpo. "Onde está meu uniforme de educação física?" gritou o menino. "Não sei, Pedro. Deve estar no cesto de roupa suja." "Mas hoje é dia de educação física. A vovó sempre deixava pronto." Beatriz sentiu algo se romper dentro dela. Deixou a panela de leite no fogão e se virou para Felipe, que estava parado na porta da cozinha com expressão derrotada. "Você." "Aqui. Agora," ela disse, apontando para a sala. Felipe a seguiu em silêncio. Quando chegaram na sala, longe das crianças, Beatriz explodiu. "Uma semana, Felipe. Apenas uma semana sem minha mãe e essa casa virou um inferno. Eu não durmo direito há 5 dias. Não consigo dar conta do trabalho, da casa, das crianças. E sabe o pior? Eu sempre soube que ela fazia tudo. Eu sempre soube e fui conivente." Felipe tentou falar, mas ela o cortou. "Não, você vai me ouvir. Nos últimos 3 anos, quantas vezes eu vi você ser grosseiro com minha mãe? Quantas vezes você fez piadinhas maldosas sobre a idade dela, sobre as roupas dela, sobre o jeito dela? E o que eu fiz? Nada. Eu ri junto. Eu deixei passar. Eu fui cúmplice." As lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz agora, lágrimas de culpa e raiva acumuladas. "Eu via minha mãe acordar às 5:30 da manhã todos os dias. Eu via ela limpando, cozinhando, cuidando das crianças enquanto eu dormia até mais tarde. E quando eu chegava do trabalho cansada, sabe o que eu pensava? Que bom que minha mãe está aqui para fazer tudo. Não, obrigada, mãe. Não, você precisa de ajuda?" Apenas aceitei, como se fosse obrigação dela. Felipe tentou tocar no braço dela, mas Beatriz se afastou bruscamente. "Não me toca. Você fez aquele vídeo horrível, mas eu permiti que esse ambiente se criasse. Eu ouvi você reclamando dela e não defendi minha própria mãe. Que tipo de filha eu sou? Beatriz, nós 2 erramos." "Não!" ela gritou. "Você não entende. Não é só sobre o vídeo. É sobre 3 anos de abuso silencioso. Minha mãe trabalhava como escrava nesta casa. Sem salário, sem reconhecimento, sem respeito. E nós tratávamos isso como normal." Ela se sentou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Sua voz saiu abafada, quebrada. "Eu trabalhei a semana toda exausta. Tentei fazer tudo o que minha mãe fazia. E não consegui nem 10%. Como ela fazia, Felipe? Como uma mulher de 62 anos conseguia fazer tudo isso sozinha todos os dias?" Felipe sentou ao lado dela, mantendo distância respeitosa. "Eu não sei. Eu nunca prestei atenção." "Exato. Você nunca prestou atenção. E eu fingia que não via. Porque era conveniente. Porque significava que eu podia trabalhar, voltar para casa, jantar já pronto, casa limpa, crianças cuidadas. Eu usei minha própria mãe." Houve um silêncio pesado. Apenas os sons das crianças brigando no quarto ao fundo. Beatriz levantou, enxugando as lágrimas, e olhou para Felipe com uma determinação fria que ele nunca havia visto. "Hoje as 2 vamos encontrar minha mãe no escritório do advogado. E você vai fazer tudo o que ela pedir. Vai aceitar todos os termos. Vai pagar cada centavo. Vai fazer a retratação pública mais humilde e honesta da sua vida. Beatriz, eu não tenho 86 mil reais. Então vende o carro, pega empréstimo. Vende seus equipamentos de gravação. Eu não me importo, mas você vai pagar o que deve a ela." Felipe engoliu seco. "E se eu fizer tudo isso, você vai me perdoar?" Beatriz o olhou com uma mistura de pena e raiva. "Felipe,
Não é sobre você agora. É sobre minha mãe. É sobre as crianças que estão sofrendo sem a avó. É sobre eu finalmente enxergar que me casei com um homem que não tem decência básica para respeitar idosos. Então não, eu não sei se vou te perdoar. Sei apenas que se você não fizer tudo certo dessa vez, se você não se humilhar como humilhou ela, se você não consertar isso, eu vou pedir o divórcio. A palavra caiu como uma bomba. Divórcio. Você não está falando sério? Estou, Felipe. Completamente séria. Escolhe. Ou você conserta o que destruiu, ou você destrói esta família de vez. Porque eu não vou passar o resto da minha vida casada com um homem que maltrata minha mãe e me faz cúmplice disso. Felipe ficou ali, paralisado, vendo Beatriz voltar para a cozinha para tentar novamente fazer o café das crianças. Pela primeira vez em uma semana, ele entendeu completamente o tamanho do buraco que havia cavado. Não era apenas sobre perder o emprego ou dever dinheiro. Era sobre perder tudo: a esposa, as crianças, o respeito próprio, a dignidade. E em algumas horas, ele teria que olhar nos olhos de Clara e pedir perdão. Às 2 da tarde de sexta-feira, Felipe e Beatriz chegaram ao escritório de Dr. Santana. O prédio comercial era elegante, com ar-condicionado gelado e móveis de couro. A recepcionista os conduziu a uma sala de reuniões no 10º andar. Quando a porta se abriu, Felipe viu Clara pela primeira vez em uma semana. Ela estava diferente. Usava um vestido azul marinho discreto, mas elegante. Cabelos presos num coque impecável, óculos novos. Mas o que mais impressionou Felipe foi a expressão dela. Calma, firme, digna. Não havia lágrimas. Não havia desespero. Havia apenas uma força serena que ele nunca tinha notado antes. Mãe! Beatriz correu para abraçá-la, mas Clara levantou a mão gentilmente. Beatriz, por favor. Estamos aqui para tratar de assuntos legais. A frieza naquelas palavras cortou mais fundo que qualquer grito. Doutor. Santana, um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos, gesticulou para as cadeiras. Por favor, sentem-se. Felipe mal conseguia olhar para Clara. Sentou-se envergonhado, as mãos tremendo. Dona Clara, começou o advogado. Os notificados estão aqui para responder aos termos apresentados. Vamos ouvi-los. Beatriz foi a primeira a falar, as lágrimas já escorrendo. Mãe, eu sinto muito. Tanto. Eu deveria ter te defendido. Deveria ter visto o que você fazia todos os dias. Você não merecia nada do que passou. Clara a olhou com olhos marejados, mas manteve a compostura. Beatriz, você é minha filha e eu te amo. Mas você também foi conivente. Você viu e não fez nada. Eu sei, e vou carregar essa culpa para sempre. Dr. Santana virou-se para Felipe. E o senhor? Felipe respirou fundo, tremendo. Era agora. Olhou para Clara nos olhos pela primeira vez. Clara, eu... Não existem palavras suficientes para expressar o quão arrependido eu estou. Eu passei uma semana vivendo sem você e finalmente entendi. Você não fazia nada. Você fazia tudo. Absolutamente tudo que mantinha aquela casa funcionando, aquela família unida. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Eu acordava com o café pronto. Você que fazia. Almoçava comida gostosa. Você que cozinhava. Encontrava a casa limpa. Você que limpava. Via as crianças felizes e cuidadas. Você que cuidava. E eu? Eu fui tão cego, tão arrogante, tão cruel, que não só ignorei tudo isso, como zombei de você publicamente. Clara permaneceu impassível, ouvindo. Mas isso não é suficiente, né? Felipe continuou. Porque não é só pedir desculpas aqui, em particular. Eu te humilhei publicamente. Então preciso me retratar publicamente. Ele pegou o celular. Eu já gravei. Quero que você veja antes de postar. Dr. Santana acenou com a cabeça. Felipe abriu um vídeo no celular e colocou sobre a mesa para todos verem. No vídeo, Felipe estava sentado em casa, olhos vermelhos e inchados, claramente destroçado. Meu nome é Felipe Augusto Ferreira. Há uma semana postei um vídeo humilhando minha sogra, Clara. Disse que ela não fazia nada.
Filmei ela escondido durante um momento de descanso e expus para milhares de pessoas rirem dela. Ele pausava, enxugando lágrimas reais. Eu estava completamente, absoluta e vergonhosamente errado. Clara não fazia nada. Clara fazia tudo. Ela acordava às 5:30 da manhã todos os dias. Fazia café da manhã para 4 pessoas. Levava meus filhos para a escola. Limpava a casa inteira. Lavava, passava e dobrava roupas de 4 pessoas. Cozinhava almoço e jantar. Buscava as crianças. Ajudava com lição de casa. Organizava tudo. E fazia isso durante 3 anos, 7 dias por semana. Sem um único dia de folga. Sem salário. Sem reconhecimento. No vídeo, Felipe cobria o rosto com as mãos. Na semana que ela passou fora, minha casa virou um caos. Crianças chorando, comida queimada, roupa suja acumulada, louça empilhada. E eu, que tinha a audácia de dizer que ela não fazia nada, não consegui fazer nem 10% do que ela fazia diariamente. Ele olhava direto para a câmera. Clara, você me deu um teto quando precisei. Cuidou dos meus filhos como se fossem seus. Trabalhou incansavelmente para que eu pudesse ter uma vida confortável. E eu paguei tudo isso com ingratidão, desrespeito e humilhação pública. Eu não mereço seu perdão, mas mereço sua raiva, seu desprezo e qualquer consequência legal que você decidir aplicar. O vídeo terminava com Felipe sussurrando. Sinto muito, não é suficiente, mas é tudo que tenho. Na sala de reuniões, o silêncio era absoluto. Clara tinha lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Vou postar isso hoje, Felipe disse, sua voz rouca. E quanto aos termos da notificação, eu aceito todos. Vou vender meu carro para começar a pagar a indenização. Nunca mais vou mencionar você em redes sociais. Vou fazer tudo o que você pedir. Dr. Santana olhou para Clara. Dona Clara, ela enxugou as lágrimas lentamente, compondo-se. Olhou para Felipe por um longo momento. Poste o vídeo, ela disse finalmente. Hoje. E vamos conversar sobre os outros termos. Felipe postou o vídeo de retratação naquela mesma sexta-feira às 7 da noite. Em 2 horas, já tinha mais de 100.000 visualizações. Os comentários, desta vez, eram diferentes. Finalmente um homem que assume seus erros. Espero que seja sincero. Chorei vendo isso. Minha avó passou a vida fazendo tudo e ninguém valorizava. Esse vídeo deveria ser obrigatório nas escolas. Valorizar os idosos é essencial. Ainda havia críticos. Ele só se arrependeu porque perdeu o emprego. E tarde demais. Mas pela primeira vez em uma semana, Felipe via um pouco de humanidade retornando aos comentários. No sábado de manhã, Clara apareceu na casa sem avisar. Tocou a campainha às 9 horas. Laura e Pedro correram para abrir e explodiram em lágrimas ao ver a avó. Vovó! Vovó voltou! Laura se jogou nos braços dela, seguida por Pedro, ambos chorando e rindo ao mesmo tempo. Clara se ajoelhou e abraçou os dois com força, suas próprias lágrimas finalmente caindo livremente. Vovó sentiu tanta saudade de vocês, meus amores. Beatriz apareceu no corredor, viu a mãe e também começou a chorar. Mãe, calma, Beatriz. Vim para conversarmos. Entraram todos na sala. Felipe estava de pé, visivelmente nervoso, mantendo distância respeitosa. Clara pediu que as crianças fossem brincar no quarto por alguns minutos. Quando ficaram só os 3 adultos, Clara sentou-se no sofá e colocou uma pasta sobre a mesa de centro. Conversei com o Dr. Santana. Ele preparou um documento que preciso que vocês leiam com atenção. Beatriz pegou o documento primeiro. Era um acordo de retorno e condições de moradia. Cláusula 1. Clara Ferreira Santos retornará à residência da família não como favor, mas como membro da família com direitos e deveres claramente estabelecidos. Cláusula 2. Felipe Augusto Ferreira compromete-se a pagar mensalmente o valor de Muners. R$ 1.500. A Clara Ferreira Santos como reconhecimento pelo trabalho doméstico realizado, incluindo limpeza, cozinha, cuidado das crianças e organização geral da casa. Cláusula 3. Clara terá 2 dias de folga por semana, sábado e domingo, quando a família deverá se responsabilizar por todas as tarefas domésticas. Cláusula 4.
Felipe compromete-se a nunca mencionar Clara em qualquer plataforma digital ou rede social, sob pena de multa de R$10. Sérgio 0000 por menção e despejo imediato de Clara da residência por escolha própria dela. Cláusula 5. A indenização total de R$86 mil será parcelada em 48 vezes de aproximadamente R$1.800, com início imediato. Cláusula 6. Clara reserva-se o direito de deixar a residência a qualquer momento, sem aviso prévio, caso se sinta desrespeitada ou desvalorizada. Cláusula 7. As crianças. Laura e Pedro serão educadas sobre o valor do trabalho doméstico e começarão a assumir tarefas adequadas à idade, para aprenderem responsabilidade. Cláusula 8. Reuniões mensais serão realizadas para avaliar a convivência e fazer ajustes necessários. Beatriz terminou de ler e olhou para a mãe com admiração. Mãe, isso é perfeito. Eu não vou mais ser invisível, Clara disse com firmeza. Não vou mais trabalhar de graça, sem reconhecimento, sem respeito. Se vou voltar, é com dignidade, como profissional, como ser humano que merece valorização. Felipe pegou a caneta que Dr. Santana havia deixado. Onde eu assino? Você leu tudo? Clara perguntou. Li. E concordo com cada palavra. Mais do que isso. Agradeço por me dar essa segunda chance que eu não mereço. Beatriz também assinou. E por fim, Clara. Tem mais uma coisa, Clara disse, pegando outro papel. Felipe, você vai começar terapia. Aqui está o nome de um psicólogo especializado em relações familiares e respeito intergeracional. Primeira consulta é terça-feira. Felipe olhou para o papel e acenou. Eu vou, prometo. E Beatriz? Clara virou-se para a filha. Você também. Você precisa entender por que foi conivente com os abusos. Beatriz concordou, abraçando a mãe. Vou fazer tudo certo dessa vez, mãe. Prometo. Clara voltou para casa naquele sábado, mas não como antes. Agora, quando ela cozinhava, Felipe e Beatriz ajudavam na preparação e na limpeza. Quando ela limpava, todos reconheciam verbalmente. Obrigado por deixar a casa tão bonita, Clara. Aos domingos, seu dia de folga, Clara saía com as amigas, ia ao cinema, fazia suas aulas de pintura, enquanto Felipe e Beatriz cuidavam de tudo. As crianças aprenderam a fazer suas próprias camas, guardar seus brinquedos e ajudar a pôr a mesa. E mais importante, aprenderam a dizer obrigado, vovó, todos os dias. O vídeo de retratação de Felipe alcançou 2 milhões de visualizações. Jornais escreveram sobre o caso. Alguns com críticas, outros elogiando a coragem dele de admitir o erro publicamente. Um mês depois, Felipe conseguiu emprego numa empresa menor, com salário mais baixo, mas honesto. Todos os meses, religiosamente, pagava os 1.500 horas para Clara e as parcelas da indenização. Clara, pela primeira vez em 3 anos, tinha dinheiro próprio. Comprou roupas novas, saía para jantar com amigas, tinha sua independência financeira mesmo morando com a família. E, mais importante, tinha respeito. Uma noite, 3 meses após seu retorno, Felipe a encontrou na cozinha fazendo chá. Clara, posso falar com você 1 minuto? Claro. Eu só queria dizer obrigado por ter voltado, por ter me dado essa chance. Eu não vou estragar de novo. Clara olhou para ele, viu a sinceridade nos olhos dele e acenou. Eu sei, Felipe. As pessoas podem mudar. Mas nunca esqueça. Respeito não se pede. Se conquista, todo dia. E naquela casa, pela primeira vez em 3 anos, Clara não era invisível. Ela era vista, era valorizada, era respeitada e, finalmente, era livre.